Você me contou que um amigo seu comentou que deve ser complicado para um ginecologista atender um homossexual. Ele lembrou o caso daquele ginecologista norte-americano que foi processado por se negar a atender homossexual, afirmando que o paciente era homem e ele não atendia homens. E eu posso responder para você que na medicina atendemos um ser humano que pede ajuda. E assim sendo, nessa hora não se olha para o sexo. A medicina existe para aliviar a dor e o sofrimento. Se eu sou médico, eu vou ajudá-lo no que for possível. Outro dia eu mesmo atendi um jovem homossexual. Ele queria conversar comigo e muito respeitosamente me mandou antes um WhatsApp para saber se eu atenderia. Um cuidado entre pessoas saudáveis. Ele sabia que eu era ginecologista, mas tinha assistido uma palestra minha, Sexo, Família e Sociedade. Em nenhum momento eu abordo esse tema tão caro para a humanidade. Ele gostou do que ouviu e eu respondi a ele, claro, venha. Que bom que você pediu para eu tratar desse assunto, porque sempre é uma oportunidade para encontrarmos o caminho do meio e ajudar aqueles que sofrem com esse tema. Vem cá, você quer tratar de ideologias de gênero ou um lado menos danoso para todos? Ou, sei lá. A nossa sociedade precisa compreender e resolver de vez esse problema ou continuar no ódio, nas picuinhas, nas lutas desnecessárias. Eu digo isso para ambos os lados. É um tema polêmico, eu sei, mas apenas quando não buscarmos conhecimento suficiente e uma melhor reflexão e compreensão sobre a causa dessas miopias, miopia geral e restrita. Eu por isso vou tentar ser o mais completo possível nessa nossa conversa aqui hoje. Os caminhos que tomamos há anos, talvez séculos, trazem malefícios terríveis para todos nós. Precisamos crescer, amadurecer, enxergar além do comum. As questões de gênero, nesses casos, causam dor para todos nós e para eles. Deixe-me então fazer duas perguntas. Por que tratar disso? Por que eu me expor? Aliás, nos expor? Porque eu vivo em uma sociedade e eu quero e preciso que ela esteja melhor. Você também quer, verdade? Então vamos pensar junto? Você que nos ouve aqui, baixa suas armas um pouco, pelo menos por um momento, e ouça com atenção, abra o seu coração. Provavelmente você não concorde com tudo que eu vou falar aqui, mas você oferece outro caminho? Queremos os mesmos objetivos, uma vida em paz e mais feliz, talvez só falte amarmos uns aos outros, compreender o diferente, aceitar o outro. Nós não estamos longe disso, basta querer seguir adiante. Podemos caminhar juntos, mesmo sendo diferentes ou pensando diferente. Ganharemos todos com isso. Deixe-me então contar uma história para você. Acho que é ela que me fez ter um olhar maior sobre esse tema desde muito cedo e durante toda a minha vida. É a história de um menino, uma criança na minha infância. Estudávamos em um colégio que na época era só de meninos. Ele era homossexual. O que esse menino sofria todos os dias, e eu olhava para aquilo e não compreendia tanta maldade no coração daqueles gurizões, moleques mimados. Nós não precisamos discutir hétero e homossexualidade e suas muitas teorias explicativas para saber de uma certeza, meu amigo sofria muito e não merecia. Eu também sofri ao ver aquela imbecilidade de alguns, não eram todos. Naquela época nem existia a palavra bullying, aliás, nunca são todos, a maioria das pessoas são boas, mas a gente só enxerga o barulho dos tolos. Presta atenção nisso, temos urgência no reconhecimento do outro. Quem aqui prefere ficar na desinformação, na confusão e no ódio? Ódio recíproco? Ninguém saudável quer isso. É preciso buscar maturidade e equilíbrio. E como fazer? Com informação, muito amor e intenção. Por isso eu vou me expor com esse tema, estou cansado de ouvir tanta opinião. Deixe-me falar sobre um pêndulo. O sofrimento dos homossexuais é tema muito importante para qualquer pessoa do bem. Para sair do sofrimento que fazia os homossexuais permanecerem assustados e com medo dentro de um armário, começaram aos poucos a arrebentar as portas desse armário. Uma reação esperada e um desejo legítimo de serem reconhecidos, amados e respeitados, e pararem de ser tratados como animais. Nós, ao machucarmos um irmão, somos héteros maduros? Só que alguns deles querem levar este pêndulo daquele sofrimento deles daquele lado para um lado extremo oposto. E acredita, não é a maioria dos homossexuais que quer isso, que querem trazer problemas. Enquanto sofrem de um lado, agora querem que a minha filha, mulher, tenha homens que se sentem mulheres no banheiro dela. Conta pra mim, se você se sente mulher, mas se relaciona sexualmente com homens, o que tem de mais compartilhar o banheiro masculino com esses mesmos homens? E mais, você diz ter direitos, eu pergunto então, e o direito da minha filha e de outras mulheres que não querem o genital masculino urinando ao lado delas?
Elas não têm direitos? O pêndulo correu do sofrimento de um lado para o sofrimento do outro, sem sequer querer experimentar o meio, o equilíbrio, a paz para todos. Vingança, é isso? Vingança de estúpidos héteros e homens que ainda não cresceram? Percebe como levar o pêndulo para o outro lado? Mas acredite, eu vou repetir porque é importante, a maioria dos homossexuais são gente boa, e os héteros também. Não foram eles, homossexuais, que arrastaram o pêndulo para outro extremo. Apenas alguns estão sendo iludidos por um grupo político que usa a fragilidade e o sofrimento de todos para vencer no campo político. Poder, isso sustenta o mal. E aí entra a ideologia de gênero nas escolas, nas igrejas, nas casas, nas ruas. A maioria das pessoas do bem não percebe que está sendo usada. No emocional da coisa, a nossa razão não se sustenta. E pronto, viva o conflito. Enquanto todos brigam, o diabo faz festa. Eu repito sempre, e para deixar claro, a maioria é gente boa. Mas na guerra cultural, o mal precisa idiotizar a todos nós. Mas esse tema para outro momento. Ideologia de gênero é solo fértil para cooptar e destruir a nós e nossos filhos. Plano no embalo, querem destruir o pensamento grego, o direito romano, a moral judaico-cristã. O mal para dominar precisa destruir. Pau nas famílias e nas igrejas, em toda a sociedade. Você é homossexual e você é heterossexual, em que país você quer viver? De que lado você está? Mas pensa novamente naquele meu amiguinho lá atrás no colégio, sofrendo um montão. Existe uma obrigação universal, moral e espiritual para todos nós. A proteção de todas as crianças da sociedade. Vinde a minhas criancinhas, lembra disso? Pois é. Então vamos entender um pouco mais sobre gênero sexual, falando agora da biologia. Vamos devagar, que dá para todo mundo entender. Presta atenção. Existe um sexo genético, reconhecido mundialmente pela boa ciência, XY e XX, homem e mulher. São os genes característicos especiais no núcleo de uma célula humana, de cada célula, que define se é homem ou mulher. XY para homem, XX para mulher. Fora as anomalias reais, as falhas da fecundação e doenças cromossômicas, não há exceção. Erros acontecem na união dos gametas, as células responsáveis para criar você. Às vezes falta uma parte ou excesso de outra, existe X0, sabia? Síndrome de Turner, XXX, supermulher, e não esperado, né? Então tem o XX e o XY. Raríssimos e nada a ver os outros com o nosso tema. Na divisão celular, para formar um gameta, a célula que possibilita a fecundação, óvulo espermatozoide, a mulher pode servir apenas o cromossoma X. Como ela é XX, ou cede um X, ou cede outro X. Ela só tem X. Já o homem, como é geneticamente XY, ele pode entregar o X ou o Y para realizar esse processo tão lindo da natureza em todos nós, a geração de um filho. Então, se um óvulo X de uma mulher é fecundado por um espermatozoide X, ele vai produzir uma menina, XX, linda. Se o óvulo X é fecundado por um Y espermatozoide, vai produzir um menino, XY, bonitão. Como quem é dono do Y é o homem, é ele que define o sexo da criança, que se desenvolverá na barriga da mãe, e ao nascer será assim. É menina, é menino, não há outra opção. Sexo genético é sim, mas veja bem, pensa aqui comigo, mas o que é visto no nascimento para falar que é menino ou menina não é a genética, não vemos as células, os cromossomas em seus núcleos, mas o órgão genital formado um pinto ou uma pinta, João ou Maria. Então depois de acontecer a escolha natural do sexo genético, lá na fecundação, lá atrás, começa a corrida da natureza por formação do sexo genital, e essa é outra história. Entendeu até aqui? O sexo genético, entendido? E o sexo genital. Vamos lá agora, vamos pensar agora como se dá a formação do sexo genital, que acontece mais tarde. Portanto, presta atenção, o embrião é indiferenciado morfologicamente, ele é apenas XX ou XY, mas não apresenta órgãos. Pensa comigo, logo após a fecundação, inicia a rápida multiplicação celular. Quem estudou no segundo grau lembra, mórula, blástula, glástula, e vai crescendo o embrião e vai se dirigindo ao útero para poder nidar no útero, chegar no útero e se desenvolver. E segue assim a formação de um embrião humano. Se o cariótipo desse embrião for XX, a evolução genital formará uma vagina, útero, trompas, ovários. São os ductos de Miller que já existem no embrião e se desenvolvem espontaneamente.
Se o cariótipo do feto na fecundação for XY, ele carrega um cromossoma Y, que contém um fator que inibe o desenvolvimento desses ductos de Miller, e cresce então ductos de Wolff, que também estão lá. O Miller, quietinho pela inibição, não formará vagina, útero, trompas e ovário, e então desenvolverá pela produção de testosterona, pênis, bolsa testicular, testículos. Mas veja bem, o Miller ainda está lá em todos os embriões. Viu, homem que está aqui me ouvindo? Você poderia ter vagina, útero, ovário, só que a formação foi bloqueada pelo Y, pelo fator inibidor do Miller. Viu, mulher? Você poderia ter pênis como testículo, como não tem o Y, não inibe seu lado mulher. Viva a natureza! Desenvolve vagina, útero, trompas, ovários. Note que o sexo genético é XX ou XY. Já é determinado desde a fecundação. Já o sexo genital apenas algumas semanas depois. Tanto é verdade de que, indiferenciados, só conseguimos contar o sexo para os pais, nós como médicos, no ultrassom com 16 semanas de gestação. Às vezes com 15 eu consigo. Alguns fazem sexagem fetal, alguns casais, para saber o sexo genético antes, XX e XY. Pintinho e não pintinho, só depois. Uma curiosidade aqui, quem na ultrassonografia, o médico que diz o sexo de um feto com 12, 13 semanas, erra muito, simplesmente porque os genitais ainda estão em formação, indefinidos. Tem ultrassonografista que adora correr riscos e erra. Então aceite, até agora, sexo genético, ok, sexo genital, ok. Como eu já disse, para ambos os casos pode haver alterações cromossômicas no momento da fecundação, alterações morfológicas no desenvolvimento desses genitais, também tem doenças suprarrenais produzindo testosterona mais de meio por outros meios, que na gestante afetará muito os genitais femininos, causando confusão no nascimento, mas não vou entrar nesse assunto agora, eu posso falar em outra oportunidade. Vamos ficar com habitualidade e trazendo para a nossa conversa a normalidade. Então, algo depois acontece na formação do cérebro e na mente de algumas crianças. Ninguém sabe em que momento, tampouco como acontece, que a criança, seja menino ou menina, segue para uma construção mental homossexual, discordante do sexo genético e morfológico. Ao nascer é XY, pouco adiante tem genitais masculinos, pela testosterona, mas ao crescer, sente-se mulher. Ao nascer é XX, logo mostra genitais femininos, é uma menina, mas ao se desenvolver, sente-se homem. Não há uma escolha, e isto é algo que precisa ser conhecido, compreendido e respeitado. Outro dia eu vi um pastor com uma fala belíssima, tratando da seguinte hipótese. Imagine você heterossexual em um mundo onde a imensa maioria das pessoas fosse homossexual. Você nasce heterossexual, cresce e se apaixona por uma mulher, você é heterossexual. Sente por ela um amor infinito e não consegue se aproximar. É impedido pela sociedade homossexual. Não pode, afinal, o normal é você, homem, se apaixonar e ter relações com outro homem. Você é obrigado a beijar seu amigo Jorjão e viver com ele. Então você, com medo e dor, entra em um armário e fica lá sofrendo porque a mulher que você ama, e ninguém pode saber disso, está ali perto, mas ninguém pode saber, nem seus pais. O que você sente e pensa não é certo. Putz, pensa nisso. Já ouviu falar em empatia? Pois é. Divirta-se por um tempo colocando-se no lugar do outro. Isso é empatia. Não se escandalize com essa história que eu estou te contando aqui, é apenas um exercício de empatia e que todos nós deveríamos treinar e nos tornar expert. É um belo modo de crescer e amadurecer. Homossexualidade não é doença, é o que podemos chamar de variação do habitual. Isso porque a homossexualidade alcança apenas 4% mais ou menos dos nascidos vivos, mas é muita gente se compararmos com o número de nascimentos, 4 a cada 100 pessoas. Mas são poucos pelos mesmos princípios, são só 4 a cada 100. Gente, nós somos uma sociedade com 96% da população heterossexual, mas poderia ser 1%, 0,5%. O anormal é não acolhermos o outro diferente de nós. Eu tenho uma palestra excepcional sobre o outro. O título da palestra é provocativo, Inimigo Meu. É uma palestra para todas as áreas do sofrimento humano. Afinal, o outro sempre é o problema, enquanto permanecemos como crianças tolas.
Homossexualidade não é uma escolha, já disse. São pessoas normais com valores, qualidades e defeitos como todos nós. Podem ter escolhas erradas como todos nós. Não existe uma correlação de caráter. Por isso, são pessoas que precisam ser amparadas, amadas e auxiliadas em sua caminhada. Homo e heterossexuais podem ser corrompidos e terem gostos estranhos, esses sim, exagerados, pecados, comportamentos mal formados. A maioria de nós e eles são do bem. Pessoas honradas que respeitam a vida e o próximo, amam a Deus. Quando vamos abandonar a ignorância e aprender a conviver com o outro, só há um caminho para vencermos o mal, sendo mais inteligentes que ele. Que tal então amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Ah, mas você falou em Deus na Bíblia, dizem para mim isso. Eu não estou pedindo para você esquecer a Bíblia nem desacreditar, mas o que tratamos aqui hoje é um caso a ser tratado entre os olhos de Deus. Preocupe-se mais com o que você ouvirá de Deus quando estiver na frente dele. Deixa o outro resolver com Deus. A minha mãe tinha uma frase fantástica e sempre repetia quando via brigas e desajustes pelo caminho. Ela falava assim: enquanto vocês brigam, o diabo dá risada. Hoje o diabo ainda ri. Isso só depende de nós. Só depende de você e de mim. Vencer o diabo, isso sim, depende de nós, eu e você. Isso é superconsciência. Minha mãe era superconsciente, fêmea fantástica. Você quer que eu fale um pouquinho da ideologia de gênero nas escolas, né? Uma teoria posta por motivos errados e manipulados, eu diria equivocados. Exageros, como eu disse no começo, o pêndulo do lado errado do sofrimento daquele meu amigo homossexual na escola primária passou para o outro extremo, o lado exagerado oposto. E pelo visto por vingança sobre nossas crianças. É inteligente destruir o homossexual? Não, né? Tampouco destruir o heterossexual. Caminhos errados, polarizados, politizados, idiotizados. Tenho certeza de que você não é o idiota que quer destruir a família, a religião e a sociedade. Um dos objetivos de alguns é, de fato, destruir a família. Nada como aproveitar esse tema e levantar um exército de homossexuais com sede de vingança. Antes de seguir, vou repetir o que a maioria dos homossexuais são do bem, possuem e praticam valores e apenas na esfera sexual agem de modo diferente da maioria. E querem politizar isso? Pergunto, politizar por quê? O nós contra eles é um prato cheio para o projeto da destruição da nossa civilização. Em diversos campos, brancos e negros, patrões e empregados, pobres e ricos, mulheres contra homens, homossexuais contra heterossexuais, pais contra filhos e vice-versa, jovens contra idosos, todos contra todos, professores de direita e de esquerda se degradando numa sala de aula. O mal para vencer precisa chutar o pau da barraca. Preconceito, racismo, homofobia, linguagem neutra, temas preciosos para gerar conflitos. É muita imaturidade. Agenda 2030 com 17 tópicos que nada mais do que são estratégias para alcançar controle. Quem não quer acabar com a fome no mundo? Eu quero. Primeiro 17 itens, eu quero. Mas por trás está todo o controle de poucos sobre a produção de muitos. Além do controle sobre o sexo, as drogas, o aborto, o feminismo, muito mais para o conflito e destruição das famílias, das religiões e enfraquecer a sociedade. Isso dá muitas outras horas de fala. Não vamos ficar aqui falando nisso. Vamos ficar no chamado ideologia de gênero, que você perguntou, nas escolas. Nos primeiros anos de vida, as crianças nem pensam no seu próprio sexo. Com pintinho e sem pintinho, tudo certo. Apenas 0,1 a 3,9% das crianças hétero são naturalmente confusas. Elas se confundem um pouco. Isso é nessa idade. Já com 3 anos encargo a identidade básica e funcional. Fazer xixi sem fralda requer mirar o pintinho em algum lugar. E como não entender bem isso, aquela sem pintinho, né? O negócio é sentar para fazer xixi. De 3 a 5 anos, há uma estabilidade frente ao reconhecimento do seu sexo, do próprio sexo. Entende melhor as diferenças, fantasias inocentes, gente, e temporárias, quanto aos órgãos genitais externos, mas sem significado de identidade. Não se preocupe, meninas podem brincar de pipi, porque viu o pipi do papai ou mesmo de outra criança, está tudo certo. É só uma brincadeira, sem qualquer consequência. Os pais precisam saber disso e não punir ou reforçar a criança. De 5 a 6 anos de idade, já assume uma constância no entendimento sobre o sexo, independente de fatores externos. Começam a reconhecer melhor os papéis tradicionais de homem e mulher. Este é meu pai, essa é minha mãe, essa é minha avó, a tia, o vô, tio.
O que surgir depois disso, diferente disso, para você, mãe, para você, pai, aceite com tranquilidade, acompanhe, apoie. Busque ajuda de especialistas, verdadeiros especialistas, nunca ideológicos. Amar e combater qualquer preconceito, principalmente próprio na família, amigos e escola. Reconhecer um filho diferente dos demais e ajudá-lo, ajudá-la, é uma grande prova de amor e maturidade dos pais e da família. Apoia direitos e deveres. Há uma frase que mostro nas palestras, sinto, desculpe por não lembrar o autor aqui agora, mas é um pai que diz mais ou menos assim: meu filho pode ter até muitas dúvidas sobre si mesmo, mas nunca terá um segundo sequer de dúvida sobre o amor que eu sinto e nutro por ele. O mal quer subverter esse amor, destruir e confundir as questões de gênero, homem, mulher, homo, trans, bissexual, e criar um sem número de diversificações que fogem ao tema da homossexualidade, LGBTQXYZ, uma sopa de letras que cresce a cada dia e não significam nada para nós, é só para confundir, apenas para ajudar no combate ideológico, ajuda a criar confusão e gerar conflito. E aí vem a linguagem neutra e aproveitam-se as mídias de tudo isso, irresponsáveis. Eu vou repetir, homossexualidade não significa pornografia, pedofilia, depravação, vícios, mas os desvios geram lucro para o mal. Lembre-se que a heterossexualidade também vive dos desvios. Precisamos valorizar os direitos humanos, a integridade, a liberdade de pensamento e escolha. Eu tenho certeza de que homos e héteros do bem são todos contra isso. Doutrinação é manipulação do crescimento, e nossos filhos nas escolas são vulneráveis cativos nas mãos de um professor ignorante e mau caráter. Convencer alguém a adotar uma visão de mundo que não é a mesma dos pais, nada a ver. Doutrinação nas escolas, gente, é coisa de perversos. A escola precisa se ater à educação, uma capacitação, à formação técnica, ler, escrever, calcular, conhecer, aprender história, geografia, ciências. Esses dias eu vi uma gravação de um professor de geografia que queria convencer os alunos que roubar era uma profissão igual às outras, sem problema algum. Não é igual não, senhor. É contra a lei e exige punição. Assim como você, professor, deve ser punido por uma série de tipos penais verdadeiros. Os alunos sabiam disso e denunciaram o professor revoltado. A escola precisa respeitar as convicções dos pais e da comunidade a que pertence. A supremacia dos pais, moral e religiosa. Pais não definem currículo, professores não definem crença. Só no 1+1. A escola precisa ter uma visão de mundo voltada ao ensino, separada da educação, que esta é cargo dos pais, da família, a não ser que as escolas confessionais, onde a família pode ter uma religião determinada e prefere que a criança já receba na escola tais informações em concordância com o que a família acredita. Escolas católicas, evangélicas, tem os adventistas, tem várias outras. E não adianta chegar a um falso consenso, uma ilusão propositada para manter a confusão. É fato. Escola ensina, família educa. É preciso preservar a autoridade dos pais sobre os filhos. A família é a resistência contra o Estado totalitário que quer dominar e controlar o Ocidente, a todos nós. Esse Estado ditatorial sabe disso e faz tudo para perverter a família. E você, homo, hétero, qualquer um, você vai ajudá-los? Sofrem homos, sofrem héteros, negros, brancos, mulheres, homens, ricos, pobres, professores, estudantes, pais, avós, filhos. Sempre por confusão e imaturidade, e o diabo dá risada. É preciso crescer com urgência, amadurecer. E vamos conseguir, sabe? Porque eu tenho certeza de que a imensa maioria das pessoas são boas, apenas precisam decidir amadurecer e crescer. Usar o maravilhoso cérebro que Deus nos deu, a todos nós, homos e héteros, a todos nós. Mais uma vez, para mim e para o mundo, a solução é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E eu quero terminar essa fala aqui homenageando aquele meu amigo lá da infância. Que esteja você feliz onde estiver e que Deus e o amor estejam na vida dele e na sua, que está aqui me ouvindo.